Olá, voltamos com o programa Cordão de Três Dobras, um programa da Constante TV, que tem por objetivo tratar de assuntos de família, né? Família, esse que é um projeto divino, que nos abençoa a todos. Família que é o nosso porto seguro, família é o nosso bem mais precioso, o que Deus tem nos agraciado. E a Constante TV, essa aqui é uma TV missionária, que leva a palavra de Deus, o Evangelho, até os confins do mundo. Então, sinta-se à vontade. No nosso programa Cordão de Três Dobras, nós estamos tratando sobre o assunto resgatando os verdadeiros valores da família e resgatando o bom convívio no lar. Nós estamos tratando nesses programas sobre os princípios bíblicos para que nós possamos ter lares felizes, lares bem estruturados, lares onde reina a paz, a harmonia, a alegria, a felicidade. E nessa oportunidade nós temos aqui um casal querido, que é o pastor José Carlos e a irmã Eurides, que nos agraciou aqui com sua presença, onde nós temos trocado algumas experiências e temos aprendido muito, sobre os princípios que nos permitem ter lares bem estruturados. E nós, no bloco anterior, estávamos tratando sobre o princípio que era o princípio do respeito, E nós chegamos à conclusão de que se não houver respeito, não há harmonia no lar. Se não houver respeito, não há paz no lar. Se não houver o respeito, nós estamos contribuindo para a desagregação do lar. E por que nós devemos respeitar, o nosso cônjuge, o nosso filho? Porque isso aí é um mandamento divino. Porque como Deus expressa na sua palavra a criação extremamente espetacular do ser humano, gerado no ventre da sua mãe, nós imaginamos e pensamos e cremos que Deus, ele nos dá essa determinação de respeitar uns aos outros. Então, a base para que nós tenhamos um lar feliz é o respeito. Respeito. Nós trabalharemos agora nesse bloco, nesse segundo bloco. Respeito mútuo. A questão da valorização do casamento, Como é que nós podemos, valorizar o nosso casamento? Nós sabemos que os cônjuges, quando eles vão se casar, eles vão para o altar, eles comparecem diante da igreja, comparecem diante de Deus e fazem algumas promessas, Assumem um compromisso. Mas ao longo dos anos, com o passar do tempo, com a chegada dos filhos, com a chegada dos problemas, das dificuldades, muitos vão perdendo essa noção de valorização do casamento e deixam de cumprir com aquelas obrigações e até com aquelas atividades que vão denotar que eu valorizo o casamento. Por exemplo, o esposo ele vai perdendo aquele carinho pela esposa, vai perdendo não vou dizer amor, mas aqueles momentos em que eles podem compartilhar da intimidade, vão se afastando, vão perdendo o interesse um pelo outro. Isso aí denota a desvalorização do casamento. Mas a palavra de Deus, ela deixa-nos a ideia de que Deus ele valoriza o casamento. E se ele valoriza o casamento, nós que somos seus filhos também devemos valorizar o nosso casamento. E a irmã Simone? Deus valoriza e destaca o casamento em toda a Bíblia, mas no livro de Hebreus 13, que a gente vai ler, o destaque é enfático. Diz assim o texto: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito conjugal sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Então, nós vemos nessa passagem de Hebreus, pastor, que Deus ele dá um valor muito grande ao casamento, Porque é uma instituição criada por ele, uma instituição divina, É o casamento onde começa ali a família, Onde se une um homem e uma mulher, como está descrito em Gênesis, O homem se unirá à sua mulher, os dois se tornarão a sua carne e formam uma família. Então, isso é criado por Deus e ele dá o devido valor. E nós devemos valorizar também. Então, hoje, nesse mundo secularizado, nós vemos aí uma verdadeira agressão, a essa instituição. A desvalorização dessa instituição é notória. Nós vemos hoje, as pessoas se casam, muitos
não conseguem passar nem mais 5 anos juntos, né? Já se divorciam, né? É o caso dos irmãos que estão há 50 anos casados, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Mas o que o irmão, o que o pastor José Carlos identifica, assim, nos relacionamentos hoje, o que os casais estão fazendo para contribuir para que o casamento seja desvalorizado? E a irmã Eurídice vai falar alguma coisa sobre o que nós podemos fazer para dizer diante de Deus e dos homens que nós estamos valorizando o nosso casamento. Na minha opinião, o que tem contribuído muito para a desvalorização do casamento são o avanço da tecnologia, são as redes sociais, são aquilo que nós chamamos as telas. As né? telas. E também as ideologias que estão criando, estão destruindo, querendo destruir a família, dizer que não existe mais casamento. Tem pessoas até que não se casam mais, fazem um contrato. Um contrato. É um contrato. Se der certo, vamos continuar. Se não der certo, vamos separar. Então, isso é o que está sendo ensinado, o que está sendo mostrado na sociedade hoje, é isso, na sociedade mundial. Está sendo mostrado isso. E é uma propaganda muito negativa. Exatamente. E isso tem destruído. Isso é uma ameaça, né? Mas casamento. Olha, eu acredito que jamais vão destruir uma instituição criada por Deus, uma instituição santa. Pode criar o que criarem, aquilo que Deus instituiu jamais vai acabar. O casamento vai sempre existir, porque é uma instituição divina. Amém. Criem o que criarem, inventem o que inventarem, mas o casamento que Deus criou é entre um homem e uma mulher. Em outras palavras, com um macho e uma fêmea. Deus criou. Esse é o casamento que Deus criou. E hoje a sociedade está criando outros tipos de casamento. Isso é uma abominação contra Deus. Uma invenção meramente humana. É uma invenção meramente humana que tem sido, por trás de tudo isso, o nosso grande inimigo, o inimigo das nossas almas e o inimigo de Deus, que é o Satanás. Isso tem influenciado muito, né? Hoje em dia, tem influenciado muito. Nós precisamos estar atentos, alertas, né? Exatamente. Para isso, para que nós possamos, né? Nós que somos pais, né? Somos mães, né? Nós precisamos estar alertas para que nós possamos criar os nossos filhos com essa contra-informação, né? Porque o mundo ele bombardeia, né? Com essas informações erradas, com esses preceitos de Satanás, né? Errados que contrariam diretamente oposto ao que a Bíblia ensina. Nós precisamos, como cristãos, estar atentos a isso, para que possamos ensinar, para que possamos trazer para a Bíblia, porque é a Bíblia que é a base, né? Exatamente. E esses ensinos de demônios, eles não possam causar um estrago maior, como já tem sido verificado, né, na sociedade, né? Sim. Verdadeira deturpação. Estão deturpando. Né? E os casais hoje, eles precisam estar atentos, porque, como o irmão falou, né, as telas, isso tem roubado muito tempo de qualidade dos casais. Exatamente. Isso provoca, né, uma desvalorização do casamento, porque os casais não têm mais tempo de ir juntos, né, de qualidade. Exatamente. E acaba por enveredar por uma situação de desagregação familiar. Exatamente. E a irmã Eurídice? O que nós podemos fazer, né, para que esse lar, as famílias continuem, o casamento se torne agradável, é cultivar o amor, o respeito, cuidar bem um do outro, né, tanto esposo, esposa e com os filhos, com esse cuidado um com o outro. Então, isso é tentando resolver os problemas que surgem, porque todos somos pecadores e vai haver pensamento diferente, ideias diferentes, mas tentar resolver, né, na direção de Deus, sempre buscando a palavra de Deus para que haja paz ali nesse momento, né, de resolver as dificuldades, os problemas, para que nós possamos passar para os nossos filhos a alegria no lar, a felicidade, né, que é essa família, que é o lar, a reunião da família. Cultivando o amor, o respeito e o cuidado uns com os outros. E o plano,
Sim, e o plano de Deus é que os cônjuges cuidem bem do casamento, protegendo de todas as ameaças possíveis, né? Priorizando diante de todas as relações. Relações com as redes sociais, relações trabalhistas também. Porque quando um casal ele casa, ele já pensa logo em construir, né, um grande patrimônio. Mas construir patrimônios que são bens materiais. É verdade. E fica também, como é que fica a relação entre o esposo e a esposa, que às vezes nem se vê de tanto trabalhar, né? E de noite chega em casa e já estão cansados. E também priorizar até mesmo em relação aos filhos, né? A gente vê que muitos casais, após a chegada dos filhos, eles se distanciam, porque a mulher vai cuidar dos filhos e o homem tem que sair para trabalhar, sim. Mas aí tem que procurar, como você comentou, aquele tempo de qualidade com o esposo, a mulher e o homem, o esposo e a esposa, e os pais com os filhos. Tem que procurar manter esse vínculo para um bom convívio, até porque as redes sociais tanto tiram muito tempo dos filhos também, principalmente adolescentes, né, que eles gostam muito de ficarem conectados durante 24 horas. É verdade. Se deixar, eles ficam 24 horas. Né? Eles ficam 24 horas. E se nós não tivermos essa valorização no casamento, nós criamos uma condição impossível, né? Porque não é possível ter uma harmonia no lar e paz se o casamento não é valorizado. Então, quando eu valorizo o casamento, e isso não é apenas com palavras, né? Tem que ser com atitudes, os meus filhos eles vão se sentir mais seguros. Sim, né? sim. E aí a mensagem que eu estou transmitindo para eles, né? Olha, o papai e a mamãe, eles dão maior valor ao casamento. Exatamente. Né? Então eles vão crescer com essa ideia de que o papai e a mamãe valorizam o casamento, portanto eu também vou valorizar o casamento, porque é bom, né? Porque é agradável a Deus. Então isso é uma responsabilidade que pesa sobre os nossos ombros, né? Então nós precisamos nos desvencilhar, né, de todas aquelas coisas que impedem, né, ou que atrapalham esse bom convívio, né? Porque cultivar o bom convívio no lar é valorizar o casamento. Valorizar. Né? E a chegada dos filhos não quer dizer que é o fim do romantismo, né? Não, não. Aí que os casais têm que se amar e demonstrar carinho, porque os filhos vão se sentir seguros e vão crescer adultos seguros também e felizes. E outra coisa também, valorizar o casamento é o casal reconhecer que o casamento é até que a morte nos separe. Esse é um ponto importante. Esse é um ponto importante, que não estão cumprindo mais hoje. Até que a morte nos separe, significa que nós temos que enfrentar as lutas que virão querer tentarem nos separar. Exatamente. Nós temos que pensar que nós fizemos uma promessa diante de Deus, diante do pastor que fez o nosso casamento e diante das testemunhas, das pessoas que estavam lá. Então nós devemos ter cuidado, porque o inimigo ele tem procurado destruir essa instituição divina. Ele coloca coisas entre o casal que podem separá-los se eles não estiverem atentos. Exatamente. E é importante também que esse amor ele não pode ser silencioso. Ele tem que ser demonstrado. Porque eu e você sabemos que nos amamos. Exatamente. Mas a gente precisa demonstrar através da linguagem do amor. Né? Demonstrar para que todos vejam, principalmente os nossos filhos. Então devemos demonstrar. Além de sentir o amor, demonstrar o carinho um com os outros. Exato. Assim também como nós como crentes, conforme o tempo vai passando, nós temos o dever de crescer cada dia na graça e no conhecimento do Senhor. Assim também o amor entre o casal. Perfeito. Vai ficando velho, mas vai crescendo esse amor. E muita gente pensa ao contrário.
tá velho, já um não olha mais para o outro, não valoriza mais o outro. Mas não, o amor que Deus colocou em nós, nossos cônjuges, quanto mais tempo ele passa, mais tempo ele cresce, não diminui. Não é verdade? É verdade. Isso é muito importante. É muito importante. O meu amor por ele hoje é maior do que quando nos casamos. Que alegria, gente, que bênção. E também, assim, a felicidade, né? De estar perto dele é tudo melhor do que no início. Sinceramente. Porque Glória a Deus. o casamento vai chegar um tempo em que nós vamos ficar só. Sim. Só eu e ela, os filhos já estão constituindo seus lares. Por que então esse amor vai diminuir? Tem que aumentar. Agora nós temos mais tempo um para o outro. Uhum. E esse amor deve ser mais cultivado ainda com o tempo, em vez de diminuir, como muitos pensam, né? Amém. Amém. E aí o casal, né? A gente vê aqui que são duas pessoas que optaram por valorizar o casamento, né? Sim. Porque vocês já estão há 50 anos casados. Exatamente. A minha mãe, ela ficou casada com meu pai por 55 anos. Olha aí. E só se separaram pela morte. Pela morte. A morte do meu pai. Então, esse exemplo, né, que ela nos legou é que faz com que eu e a minha esposa, né, a gente prossiga já nessa carreira há 30 anos e, diante de Deus, nós estamos valorizando essa instituição que tu criaste. E diante da sociedade, né? Uhum. Porque nós temos os nossos vizinhos que não são cristãos, né? Então nós temos diante deles dar um bom testemunho. Exatamente. Se nós somos casados, né, nós precisamos dar um bom testemunho, que nós valorizamos o casamento, a instituição divina, porque os ataques são grandes, né? Sim. Satanás, ele tem tentado deturpar isso. Exatamente. E nós, como cristãos, devemos mantermos firmes, mantermos casados, né, firmes esse propósito divino, que é exalar o bom perfume de Cristo aonde quer que estejamos. Isso requer muito sacrifício, né? Agora, isso não é de qualquer jeito. Nós Exatamente. precisamos, né, a força de Deus, nós precisamos que Ele nos capacite a cada dia, né, e nos instrumentalize para que nós possamos realmente ter esse poder, porque vem de Deus, não é o poder do nosso braço, né? Não. Então, que Deus nos ajude, né, meus irmãos, a valorizar. Então, nós estamos... Tudo isso lembra de Eclesiastes, que diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol. Amém. Então isso nos enche o coração de alegria, né, meus irmãos? Nós podemos valorizar, sermos parceiros de Deus na valorização do casamento, né? Nós estamos chegando no final desse bloco, mas nós voltaremos no próximo bloco e continuaremos com esse assunto tão interessante, né? Que nos contagia a todos. Então peço que você compartilhe, comente, curta e se inscreva no nosso canal. E não saia daí, nós voltaremos após o intervalo. Até já. Olá, estamos de volta com o seu programa Cordão de Três Dobras. Esse programa que é da grade de programação da Constante TV. Essa TV que é uma bênção para você, uma bênção para todos nós. E o programa Cordão de Três Dobras, ele tem o intuito de tratar de assuntos de família, né? Família que é um projeto divino e que é sempre um prazer nós podemos falar sobre esse assunto, nós que somos famílias cristãs, que professamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador e que procuramos, né, pautar o sustento, a permanência da nossa família nos princípios, ou pelos princípios divinos que são descritos na Palavra de Deus, que é viva e eficaz e que é útil para nosso ensino, para a nossa educação, nossa correção e repreensão. Então, a Palavra de Deus, que é a base de tudo, é a base para que as famílias permaneçam firmes diante do Senhor. São os princípios que vão conferir solidez à família. Então, nós estamos aqui para falar sobre eles. E no bloco anterior, nós terminamos falando sobre um princípio chamado valorização do casamento, né? Tratamos alguns assuntos aqui do que o casal pode fazer para denotar que está valorizando o seu casamento, o que os cônjuges podem fazer para dizer que estão desvalorizando o casamento
E é bom que nós entendamos que quando nós contribuímos para a desvalorização desta instrução divina, nós estamos contribuindo com as forças espirituais do mal, né, que cooperam para que o casamento, essa instituição que foi criada por Deus, seja diante da sociedade achincalhada ou seja desvalorizada, né? Então nós temos uma grande responsabilidade como cristãos de mostrar para o mundo que o casamento ele tem valor, porque foi criado por Deus. E a irmã Eurice estava fazendo um comentário, né, aqui no intervalo. Eu gostaria que ela trouxesse para nós, que é muito edificante para todos nós. Sim, e quando nós vivemos valorizando o casamento, com amor, com respeito, cuidado um com o outro. Com a demonstração. Né? Com demonstração, não somente com atitude, mas também com palavras, né? Como nós gostamos de ouvir. Sim. Eu te amo. Com gestos, né? Ganhar flores. Então, e isso, na convivência com os nossos filhos, eles vão sentir tão bem que vão querer repetir, vão querer fazer a mesma coisa. Eles vão querer casar-se, ter a sua família, para ter esse lugar tão especial, tão agradável, né? Para viver e para cuidar um do outro e esse respeito todo. Porque nós não fazendo assim, vão fazer o contrário, os nossos filhos não vão querer casar se fizermos o contrário, né? Eu conheço pessoas que não casaram porque não tiveram esse exemplo da família, dos pais, que o lar não era um lar agradável, né? E eles não queriam aquilo para eles. Não vou querer, então não vou casar, porque eu quero uma vida de sossego, uma vida de paz. E o casamento, para mim, não, os meus pais não diz isso. Então, a gente tem que ter esse cuidado, essa preocupação de que nós estamos mostrando para os nossos filhos a alegria que é casamento, é viver em família, né? Amém. Amém. Então, o casamento, ele deve ser valorizado por nós, não apenas com palavras, mas com atitudes, né? Muitas vezes nós perdemos uma oportunidade de dizer para o nosso cônjuge que nós valorizamos o casamento. Por exemplo, tem alguns cônjuges que se esquecem a data do casamento, né? Isso muitas vezes acontece, né? Muitos esquecem a data de aniversário, né? Da esposa, né? Muitos homens, né? Devido à correria do dia a dia. O meu casamento, jamais vou esquecer a data, porque eu casei, nós nos casamos no dia do meu aniversário. Olha só, aí ficou mais marcado, Mais né? marcado. Então, são coisas simples, né? Assim como a vida é feita de coisas simples, de detalhes, né? Então, uma forma eu vejo, né? Na minha opinião, de nós valorizarmos o casamento é isso, não deixar essas datas passarem despercebidas, passarem em branco, né? Não deixar de fazer com que a esposa se sinta bem, recebendo muitas vezes um ramalhete de flores, né? Um mimo, um agrado. Um jantar fora. Um jantar fora. Então, são coisas pequenas que muitas vezes elas vão se perdendo por conta da correria, né? Exato. E às vezes a gente nem se dá conta. Verdade. Muitas vezes a gente não se dá conta e quando nos notamos assim numa situação difícil, né? No ambiente familiar. Então, são pequenas coisas que precisam ser cultivadas e que com o tempo elas vai se perdendo, né? Vai se perdendo e a gente não pode deixar isso acontecer. Não. Sob pena de estarmos colaborando para a desvalorização do casamento. Principalmente as mulheres gostam muito, né, de receber, né, esses agrados, né? E nós precisamos ser sensíveis a isso, né, querido? Além desses gestos muito bonitos e que nós gostamos, né, irmã Eurice? Às vezes também basta só uma atenção, um olhar, né, uma conversa, olhando olho nos... Só o olhar dá para entender o que o outro quer, né? Dá para entender, né? E às vezes tem maridos que chegam do trabalho, né, e não conversa com a esposa. Isso é muito triste, porque às vezes a pessoa não fala nada, porque o amor é sofredor, né? Mas ela sofre. Então, por isso que eu estou falando assim, precisa somente de uma atenção, de uma conversa, de uma boa noite, como foi seu dia, me conta aqui,
quais são as suas ansiedades, o que você espera de amanhã, o que você precisamos orar juntos, ler a palavra do Senhor juntos, né? Isso é muito importante para a edificação do casal, né? Da convivência em meio à família, para que ela possa encontrar força em Deus e Ele também, amém, depois de um dia tão cansativo. Então, terminar a noite assim é maravilhoso. Não precisa nem ir ao melhor restaurante da cidade, não, ao cinema, porque você vai buscar ali forças na palavra do Senhor. E é a força maior que existe, é a força que vem do nosso Deus que restaura, que é o nosso refúgio, que revigora as nossas forças. É isso aí. Amém. Então são pequenos detalhes, né, meus irmãos? Nós precisamos estar atentos, né? Estar atentos para que nós não desvalorizemos o nosso casamento. Então esse é um princípio, né? Valorização do casamento. Nós iremos passar agora para um próximo princípio, que esse aqui, ele é importantíssimo. Não é tão mais importante do que nenhum deles, mas é importantíssimo. Que é o princípio do temor do Senhor. Né? A Bíblia ela é enfática quando ela diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Né? E ainda diz, complementando o versículo, que só os tolos, né? Os tolos eles não dão atenção para isso. Então, irmão José Carlos, o que falta hoje, né, nos lares, né, nos relacionamentos, né, que muitas vezes estão dando errado, né, são relacionamentos que já não são mais como era antes, né? O irmão acha que os casais hoje eles estão precisando aumentar mais o seu temor a Deus, buscar mais esse temor? O que o irmão poderia recomendar nesse sentido? Realmente está acontecendo isso por causa da corre-corre do dia, né? O tempo vai passando tão rápido, mas aí muita gente está esquecendo de buscar a Deus, porque temor ao Senhor, para mim, a primeira coisa para me temer ao Senhor, eu tenho que conhecê-lo. Conhecê-lo. Se eu não conhecer ao Senhor, como é que eu vou temê-lo? Mas se eu sei que Ele é um Deus santo, que Ele é um Deus justo, né? É um Deus que sustenta o universo, que é um Deus poderoso, que pode todas as coisas, que abomina o pecado, eu não vou fazer, se eu conheço tudo isso, que Ele é um Deus santo, justo, e até o que Ele fez por mim, isso é motivo de eu temê-lo, de eu obedecê-lo, reverenciá-lo, reconhecê-lo em todos os momentos da minha vida, depender dEle. Temor ao Senhor, além de conhecer, é depender dEle para tudo. Não ter medo, né? Não ter medo de nada. Não ter medo. Confunde, né? Muito confunde. O temor do Senhor é ter medo do Senhor, né? Não é isso. Então, se eu temo ao Senhor, eu vou confiar nele. E tem pessoas que dizem que temem ao Senhor, estão na igreja muitas vezes, mas quando acontece um problemazinho, se desesperam. Cadê a confiança em Deus? Cadê o temor de Deus? Né? Porque não conhece a Deus. Uma pessoa que realmente diz que crê no Senhor, teme ao Senhor, confia no Senhor, e no momento de dificuldade se desespera, qualquer coisinha, qualquer sofrimento que aparece, ele se desespera, é porque ele não conhece o Deus que ele diz que teme. E talvez isso seja um dos erros, né, recorrentes hoje nos lares. Exatamente. E é uma prática que está sendo esquecida, que é a questão do culto devocional, né? Também. Porque quando você tem esse hábito dentro do seu lar, você vai estudar a palavra de Deus, né? Você vai orar, né? E não tem como eu dizer que amo, por exemplo, como é que você vai dizer que ama uma pessoa se você não conhece? Exatamente. Como é que você vai dizer que ama Jesus se você não conhece Jesus? Exatamente. E a palavra de Deus, ela diz que Deus ele se revelou na sua palavra. Se revelou pelas coisas que foram criadas, né? E na sua palavra. Então, se eu quero conhecer a Deus, eu tenho que ter a prática da leitura da palavra de Deus. Exatamente. Eu tenho que buscar diariamente
criar um hábito, né? Exato. Um pensador disse que nós temos que cultivar hábitos saudáveis. E um dos hábitos saudáveis é a leitura diária da palavra de Deus e meditação e oração. Assim eu vou aumentar o meu temor, né, a Deus. Então, sem temor a Deus, é impossível que nós tenhamos lares felizes, né? Lares onde o convívio seja satisfatório, harmonioso, né? E você seja um lar que você sinta o desejo, o prazer de voltar. Eu estou voltando para casa, estou voltando para o meu lar, né? Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, nós precisamos primeiro conhecer a este Deus, que Ele é poderoso, 3 vezes santo, e nós devemos também conhecer e temer. E quando a gente teme, como família, em qualquer situação da nossa família, a gente busca primeiro a sua orientação, a sua direção, em qualquer circunstância. Nos problemas familiares, problemas de doenças, problemas financeiros, problemas com desobediência dos filhos, qualquer problema a gente deve buscar, e essa é uma forma de demonstrar que a gente teme a este Deus e a gente venera, né, e respeita a um Deus temível, santo, poderoso e que é capaz de nos atender nas nossas necessidades. Né, irmã Euridice? Então, esse temor, ele nos leva a obedecer. A obediência. Temor é você obedecer, é obediência. Né? Então... E temor ao Senhor também, quando como a irmã falou, estamos passando por sofrimentos, nós confiarmos nele. Mas tem muita gente que diz que teme ao Senhor, confia no Senhor e estão procurando refúgio no homem. São muitos que às vezes estão dentro da igreja, cantam a confiança em Deus, pregam a confiança em Deus, mas não vivem isso. Quando vem um sofrimento, ele vem de buscar a Deus primeiro, ele vai buscar refúgio nos homens, no dinheiro. Ele vai tentar resolver seus problemas com a força do seu próprio braço, né? Exatamente. Quando a Bíblia diz que a nossa força, o nosso refúgio e fortaleza é Deus. A nossa força é o Senhor, a nossa força está no Senhor. Exatamente. Então, talvez isso seja o motivo, né, para alguns lares, né, não estarem sendo lares de um convívio feliz, né, harmonioso. E falta o temor do Senhor. Nós precisamos conhecer a Deus. Todos os membros do lar, né, eles precisam conhecer a Deus. Porque se eu conheço a Deus e eu temo a Deus, eu vou respeitar o meu pai, né, eu como filho, né, o pai vai respeitar o filho, a esposa vai respeitar o marido. Então, esse temor do Senhor é essencial para que o lar seja feliz. Exatamente. Sem dúvida alguma. Nós chegamos a essa conclusão. E se não temer ao Senhor, o exemplo não partir dos pais, primeiramente, quando vem um sofrimento, se os pais realmente não confiam no Senhor, os filhos vão ficar desesperados. Vão ficar desesperados. Exatamente. Aí, em quem eles vão confiar também? Quando um dia que eles terem lá a família, eles não vão perder toda essa referência. Então, quando vem as situações difíceis, devemos reconhecer que o Senhor está no controle. E os nossos filhos vão ver essa confiança, como por exemplo, eu passei por problemas difíceis, mas nunca eu demonstrei desespero. Eu sempre acreditava que Deus ia fazer algo para me tirar dessa situação. E fez. E os meus filhos viram isso. Então, para temer ao Senhor, nós temos que conhecê-lo. E conhecê-lo é através da palavra. Então, quando estava nessa situação difícil, passando por esse problema tão difícil, eu li um versículo da palavra que me serviu de âncora. Que eu passei a confiar realmente em Deus. Eu tinha vindo do médico e quando eu fui ler minha Bíblia... Gente desenganada, né? O médico tinha me desenganado. Que a doença não tinha cura. Que a doença não tinha cura.
Eu cheguei até do trabalho, onde eu trabalhava. Fui ler a Bíblia. Eu li a Bíblia todo dia, quando eu chegava antes de trabalhar. Eu li em João capítulo 11, versículo 4. O médico tinha dito que o meu problema não tinha cura. A minha doença era terminal. Mas eu li na Bíblia em João 4. Esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que através dela o Filho do Homem seja glorificado. Amém. Então eu confiei naquela palavra, eu não me desesperei com aquilo que o médico disse. A gente sente que nós somos humanos, mas eu não me desesperei, não demonstrei desespero. Você confiou no Confiei na palavra que o Senhor tinha me dito. Então, temer ao Senhor é conhecê-lo através da sua palavra e confiar no que ele diz. Confiar. Amém. Amém, né? Nosso tempo já está terminando. Nosso tempo está terminando, a conversa está muito boa, mas nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós queremos agradecer a Deus pela oportunidade de mais um programa aqui, programa Cordão de Três Dobras, e peço a Deus que abençoe sua vida, que acumule sua vida com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, e eu pediria que os irmãos fizessem as suas considerações finais para nós terminarmos o nosso programa de hoje. Então, eu diria para nossos ouvintes, procurem obedecer a Deus, pratiquem a sua palavra, lê a palavra e praticar, porque se não praticar, ela não vai fazer efeito nenhum nas nossas vidas, né? Com certeza. Então vamos ler a Bíblia, praticar, pedir essa fé de Deus para a gente crer realmente ao ponto de obedecer. E aí vamos ser famílias felizes, né? Passando isso para os nossos filhos. Amém. Eu quero agradecer a todos que nos assistiram, que nos ouviram. E quero dizer o seguinte: você precisa conhecer esse Deus que veio para resgatar o homem do pecado. Esse Deus que deu seu Filho para morrer pelos nossos pecados e nos dar vida eterna. Esse Deus que, através do sacrifício de Cristo, nós podemos ter comunhão com Ele. E para ter comunhão com Ele, nós precisamos crer em Jesus Cristo como nosso Salvador. E crendo em Jesus Cristo e tendo a Ele como nosso Salvador, nós vamos ter uma vida feliz e, consequentemente, um lar feliz e abençoado. Amém. Amém. Agradecemos a Deus, a nossa Igreja Batista Constantinópolis e a você que está assistindo esta TV missionária, a Constante TV, que é uma bênção para você e também para a sua família. Fiquem com Deus e até o próximo programa, o Cordão de Três Dobras. Eu, você e Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Até a próxima. Amém. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Cordão de Três Dobras. Esse que é um programa da grade de programação da Constante TV, essa web TV que é uma bênção para você, uma bênção para todos nós, essa TV missionária que tem abençoado tanta gente mundo afora. Nós estamos aqui para tratar assuntos de família, como é próprio desse programa Cordão de Três Dobras, e nessa oportunidade nós recebemos aqui um casal muito querido da nossa igreja, um casal que tem nos abençoado muito com as suas histórias, com a sua história de vida, com o seu testemunho, e é sempre uma satisfação, e eu sou grato a Deus de poder recebê-los aqui. Eu gostaria que o nosso casal se apresentasse nessa oportunidade. Boa noite, meus queridos ouvintes. Mais uma vez é um prazer, uma alegria estarmos aqui novamente para falar de algo tão precioso para nós e para Deus, que é a família, o casamento, os filhos. E estamos aqui à disposição do irmão Absalão, da sua esposa Simone, e queremos compartilhar com todos vocês e com eles as nossas experiências, pois
temos 50 anos de casado e temos muitas coisas que passamos a poder compartilhar com todos vocês que estão nos ouvindo. Amém. Eu sou a Eurides Nunes da Silva. Temos 3 filhos. Glória a Deus que todos servem ao Senhor. O Davi, o mais velho, tem casado com a Alessandra. Eles têm 2 filhos, o Lucas e o Levi. A Débora do meio, também casada com o Ernesto. São 2 filhas, a Cláudia e a Laura. E o Jonatas, que ainda está solteiro, esperando no Senhor a sua Rebeca. É um prazer enorme estar aqui com este casal maravilhoso, que amamos, e poder compartilhar também com vocês algumas nossas experiências e falar alguma coisa da palavra de Deus. É um prazer enorme estar novamente aqui. Irmã Eurides e pastor José Carlos, a gente que agradece imensamente a Deus pela vida de vocês e por vocês se disponibilizarem a compartilhar experiências na criação de filhos, no casamento. São experiências valiosas para nós e para a igreja, e queremos também agradecer pela vida dos seus filhos, do Jonatas, do Davi, toda a sua família, e da Débora também, toda a sua família, que Deus possa abençoá-los ricamente. Amém. 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 Muito obrigado mais uma vez. Nesses programas nós temos abordado alguns princípios, né, para resgatar o bom convívio no lar. Então nós temos trabalhado um livro do pastor Sabino, onde ele trata sobre resgatando os verdadeiros valores da família. Então, nesses tempos onde a família tem sido um alvo preferido do inimigo, né? Esse mundo secularizado, a família tem sofrido muitos ataques do inimigo. A família ela tem sofrido e tem sido na sua base, né? Ela tem sido sofrido uma verdadeira agressão e tem tornado, né, uma confusão muito grande na mente das pessoas, né? Mas o que é a família? O que é a família? Muitos perderam até o conceito, né? Não conseguem definir mais família. Família é um projeto de Deus, família foi criada por Deus, né? E nós, como seus filhos, nós temos o privilégio de podermos pertencer a uma família. E como famílias cristãs, nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. E nós sabemos que nós só podemos fazer isso buscando a fonte de inspiração dentro da palavra de Deus, né? Porque a palavra de Deus é a base para que nós possamos ter famílias saudáveis, né? Para que possamos ter famílias que realmente possam satisfazer a necessidade dos cônjuges, dos filhos, né? Dos irmãos. E nós sabemos que nós só podemos ter famílias saudáveis se elas estiverem aos pés de Deus, né? Com líderes de família que temem ao Senhor, com mulheres, com mães que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, né, e que amam seus filhos, amam seu esposo, o esposo ama a sua esposa. Então esse assunto ele é muito pertinente para o momento, né, a família, e nós sabemos que o Satanás ele não descansa, ele procura cada dia atacar a família, e nós precisamos cada vez mais em oração estar representando as nossas famílias diante de Deus. E ao longo dos programas nós estamos tratando de alguns princípios, né? Programas passados nós falamos sobre o princípio do amor. Vimos algumas características do amor, né? Que o amor ele é sofredor, o amor tudo sofre, tudo suporta. O amor ele não se porta inconvenientemente. O amor ele não se porta com leviandade, né? É benigno. O amor é benigno. Não é invejoso. Ele não é invejoso. Nós sabemos que isso são todas características que, se colocadas e cultivadas no seio da família, vão provocar a destruição da família, né? Porque um ambiente familiar onde a inveja impera é uma família que está fadada ao insucesso, né? À destruição. Nós sabemos que nós temos um antídoto para isso, que é o amor, né? O amor que Deus primeiramente derramou em nossos corações para que nós pudéssemos espraiar esse amor para todos os membros da nossa família, né? Para as pessoas que nos são mais queridas, né? E nesse programa, meus irmãos, nós queremos tratar de um assunto chamado, um tópico muito importante,
que sem ele, se não houver isso dentro da família, a família ela não vai se estabelecer, ela não vai permanecer de pé, que é o respeito, né? É o respeito. Então, nós vivemos hoje no seio das famílias, não são todas, mas muitas delas padecem da falta de respeito. É a falta de respeito do filho para com o pai, a falta de respeito da mãe para com o filho, do cônjuge, né? O respeito entre os cônjuges, né? E nós sabemos que a palavra de Deus, quando ela diz que as esposas têm que ser submissas aos seus maridos, ele está dizendo que as esposas devem respeitar os seus maridos. Quando a palavra de Deus diz que o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja, está dizendo que os maridos devem respeitar a sua esposa. Quando a palavra de Deus diz que os filhos devem honrar os seus pais, quer dizer então que os filhos devem respeitar os seus pais. Então a Bíblia ela recomenda isso, né? E como a palavra de Deus ela é viva e eficaz, nós sabemos que se nós cumprirmos esse princípio divino, nós teremos famílias saudáveis. Nós teremos famílias que realmente sejam um pedacinho do céu aqui na terra. E o pastor José Carlos, na sua opinião, o que mais hoje se verifica no âmbito da família, o que mais se verifica nessa falta de respeito, né, entre o esposo e a esposa, o cônjuge, os cônjuges e os filhos? O que nós podemos identificar que para a sociedade também, para nós, né, como as famílias, corresponde a ser uma falta de respeito grande? Nós sabemos que nós temos um grande inimigo que ele tem procurado destruir a família. Ele tem procurado desfazer a instituição mais divina que Deus criou, né? E uma das coisas que ele tem usado nos dias de hoje, principalmente, é os filhos não respeitando mais os pais. E é muito triste também quando os pais não respeitam os filhos. Um lar onde os filhos não respeitam mais os pais é um lar já destruído. Porque o pai que perde o respeito dos filhos, ou a mãe, não tem mais condição, né? E por isso os filhos não tratam mal, fazem o que quer, porque os pais perderam o respeito para com os filhos, justamente por não ensinarem desde o início e procederem erroneamente diante dos seus filhos. Então, é muito importante a gente ver isso. O procedimento dos pais vai demonstrar se ele vai causar respeito ou não aos filhos. Então, é muito importante nós pensarmos nessas verdades. O pai tem que ser um pai que realmente tema a Deus, procure buscar a Deus, procure estar em comunhão com Deus, para que ele possa adquirir respeito. Porque o respeito não se conquista, o respeito se adquire. Existem aqueles ditadores, né, que eles conquistam respeito pela espada, pela luta, pela força. Exato. Mas os pais, eles adquirem respeito pela a prática de vida diária dentro do lar. Como é que ele está procedendo dentro do lar? Como é que ele está dando exemplo dentro do lar? Né? Qual é o exemplo que ele está dando para os filhos? E isso ele adquire respeito. E os filhos vão crescendo, respeitando e também vão saber fazer a mesma coisa quando tiver os seus lares. Vão respeitar também, vão proceder como os pais procederam e adquirir respeito. Então nós devemos pensar muito, isso é muito importante. O nosso exemplo, nosso modo de viver dentro do lar, com o convívio com a esposa, o convívio com os filhos, vai causar nos filhos respeito.
E é interessante ressaltar que quando nós tratamos o nosso cônjuge com desrespeito, né, os nossos filhos, nós estamos desrespeitando o próprio Deus. Exatamente. Porque todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Né? Tem uma passagem bíblica que ela descreve como que Deus como que Deus cria, né, uma pessoa, um ser humano no ventre da sua mãe, né? A Bíblia fala que assim, que de forma assombrosamente maravilhosa tu me teceste no ventre da minha mãe, né? Quando eu nem existia, tu já sabia quantos cabelos havia sobre a minha cabeça. Então, Deus, ele valoriza, né, o ser humano. Ele criou, então, essa criatura, né, que foi criada por Deus, né, deve respeito. Então, nós devemos respeitar. Né? Então, quando um filho ele pensa em desrespeitar o seu pai ou desrespeita, ele tem que ter a clara compreensão de que ele está respeitando o próprio Deus. Né? E o que vai evitar com que nós não tratemos o nosso semelhante com desrespeito? É o temor que Deus tem colocado em nosso coração. Né, irmã Euridice? Eu acredito que a senhora teve um convívio, né, de 50 anos com o pastor José Carlos, e vocês estão aqui conosco nesta noite, né, contando as suas experiências, porque nós cremos que foi um relacionamento de respeito mútuo. Sim. Né, não só entre os cônjuges, né, entre a senhora e o pastor, mas também com relação aos filhos, né, os filhos à roda da mesa. Sim. Nós sabemos que só a partir do respeito é que nós podemos, né, ter famílias equilibradas e chegar a 50 anos de casado, como vocês chegaram, né? Então é importantíssimo, né? Sim, o respeito é importantíssimo mesmo. Né? Porque, assim, até os filhos, eu acho, assim, uma responsabilidade mais da mãe, porque nós ficamos em casa mais tempo com eles, né? E passamos para eles esse respeito, né? Respeitando o esposo em todas as áreas, todos os momentos, né? Respeitando, demonstrando esse respeito por ele. E passando isso para os nossos filhos, né? Falando, ensinando que, às vezes, eles certas coisas que às vezes o pai não agradava, então eles falavam alguma coisa, né, do pai. Ah, sim. E a gente, como mãe, né, já está no momento de você dar o ensino, respeitar. Precisa respeitar o seu pai. Primeiro porque você respeitando o seu pai, você está respeitando a Deus. A Deus. Né? É. Então precisa desse respeito. Então isso a gente tem que estar lembrando sempre, né, para os nossos filhos. Faz parte do ensinar a criança, de educar a criança. Para que eles possam crescer com esse respeito, um com o outro, com os irmãos e com os pais, eles precisam estar sendo ensinados sempre. Né? Nós que estamos, assim, as mães mais presentes ali com eles, observando esses momentos, não perder a oportunidade de mostrar para eles a importância do respeito. Do respeito. Né? E a irmã falou uma coisa interessante, que é o ensino, né? Sim. Eu devo ensinar essa criança, né? E o ensino, muitas vezes, a gente pensa que é só falar, né? No discurso. Não. Mas eu creio que o ensino, realmente, ele tem, e é até mais poderoso, podemos assim dizer, é a questão do exemplo, né? Da atitude. Eu lembro que quando eu era criança, né? Era jovem ainda dentro de casa, e a minha mãe, depois de bastante tempo, ela confessava isso, que ela tinha um cuidado de não discutir com meu pai na frente das crianças ou dos filhos. Em hipótese alguma. Verdade. Ela sempre, quando havia um desentendimento, né, havia um dissabor, alguma coisa, ela procurava tratar, né, o mais reservado possível. Ela tinha esse cuidado. E muitas vezes o que a gente vê dentro dos lares, né, desagregados, é que as pessoas acham, né, que elas são donas umas das outras. E por ter essa ideia de posse, elas se sentem no direito de desrespeitar. Né? E aí avançam até contra a individualidade das pessoas. É verdade. Né? Muitas vezes nós olhamos para o nosso cônjuge
E muitas vezes a nossa atitude, e as atitudes falam mais alto, às vezes, que muitas palavras, né? A gente cultiva isso dentro do nosso lar e aí vai ter um reflexo fora. A gente, às vezes, faz isso continuamente dentro de casa e muitas vezes nem se sente, daqui a pouco está fazendo num ambiente social. Né? Exatamente. Está fazendo para todo mundo ver. Então nós devemos ter muito cuidado com isso aí. Porque o respeito... E aí eu tenho um autor que diz o seguinte, que se você ama alguém, você respeita. É verdade. Se você não respeita, não há que se falar em amor. Então esse é mais um princípio, né, bíblico para que nós tenhamos uma boa convivência. E isso aí vai refletir também no que os nossos filhos vão ser lá na frente. Qual o ambiente que se cria num lar onde não há respeito, um ambiente desrespeitoso, né? E nós sabemos que isso aí é extremamente nocivo ao bom convívio no lar. Então, é um assunto muito bom, um assunto muito interessante, né? Maravilhoso. Nós só começamos a falar, mas ele é muito mais abrangente, porque vai envolver muito mais coisas, né? Mas nós vamos chamar nosso intervalo agora. E nós voltamos após o nosso intervalo. Eu peço que você possa se inscrever no canal, possa compartilhar, curtir, comentar e que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Após o intervalo, nós voltaremos para dar continuidade a esse assunto que está muito interessante aqui com os irmãos Eurides e pastor José Carlos. Amém.